Deus colocou uma mensagem no meu coração, e assim como toda mensagem que eu estudo para poder pregar, o Espírito Santo de Deus fala muito comigo. E a maturidade não foi diferente. Até nós começarmos a entender de fato o que é a maturidade, nós achamos que nós temos um nível de maturidade avançado. Como a pastora falou aqui na pregação passada, muitas vezes nós colocamos a maturidade espiritual como se fosse o nosso tempo de crente, a nossa experiência, o quanto nós servimos, e a verdade não é isso, queridos. A maturidade espiritual, ela vai muito mais além do que nós podemos imaginar, e nós vamos ver isso aqui hoje. Gostaria que vocês abrissem já a Bíblia de vocês em João, no capítulo 15. Nós vamos ler rapidinho aqui do versículo 1 ao versículo 17. João 15, 1 ao 17. A palavra de Deus diz assim: Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido os mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Já não os chamo de servo, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que eu ouvi de meu Pai, eu tornei conhecido a vocês. Vocês não me escolheram, mas eu escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Queridos, maturidade. De acordo com a psicologia, é interessante nós entendermos esse conceito, que a maturidade, ela é o estado de desenvolvimento mental, emocional e comportamental de uma pessoa, no qual ela demonstra um nível elevado de compreensão, autodisciplina, responsabilidade e capacidade de lidar com situações complexas de maneira equilibrada e sensata. E quais são as atitudes de uma pessoa madura? Uma delas é o discernimento, o equilíbrio, juízo, ponderação, prudência, razão, reflexão, responsabilidade, sensatez, senso. Quando nós trazemos esses adjetivos para o contexto espiritual, é só nós abrirmos a palavra de Deus em Gálatas 5:22. Nada mais é do que eu acabei de dizer para vocês. A palavra de Deus em Gálatas 5:22 é exatamente isso que o Senhor aponta, que Paulo diz que o Senhor aponta como sendo uma pessoa com caráter de Cristo formado. Para a gente alcançar a maturidade, queridos, a gente é preciso passar por um processo, por um caminho.
Porque hoje muito se fala de maturidade. E às vezes a gente fala assim, como que a gente alcança essa maturidade? A maturidade, ela está ligada a um processo. E esse processo se chama amadurecimento. E é nisso que eu quero focar aqui hoje. Amadurecimento é uma condição de estado de desenvolvimento. Eu preciso amadurecer para chegar aonde o Senhor quer que nós cheguemos. João 16 fala, 15:16, olha, vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem frutos que permaneça, a fim de meu Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. O fruto aqui, queridos, ele pode ser definido em dois aspectos. Primeiro, a virtude do cristão. E qual que é essa virtude do cristão? A virtude do cristão, ela está muito ligada ao fruto do Espírito, Gálatas 5:22. E ao mesmo tempo, o fruto também, ele está ligado aqui a ganhar almas para Jesus. Essas duas coisas, elas estão muito ligadas. É somente quando eu manifesto o primeiro fruto, que é o fruto do Espírito, que eu consigo dar o segundo. Eu não consigo dar o segundo fruto se o meu caráter em Cristo ainda não foi moldado. Para que eu gere frutos, e a palavra de Deus é muito clara, o Senhor quer que nós geremos frutos permanentes, eu preciso ter o fruto do Espírito muito aflorado. Eu preciso já ter o caráter de Deus ainda mais aflorado na minha vida. Muitos de nós, muitas das vezes, quando a gente fala essa questão da expressão fruto que permaneça, o Senhor ele nos escolheu, queridos, para a gente ser discípulo dele. E para a gente ser discípulo dele, a gente precisa gerar frutos permanentes. Nós não podemos gerar frutos temporários ou fabricados. Essa cesta é linda, não vou comer. Mas a verdade, queridos, que essa fruta não é de verdade. Todo esse fruto aqui dentro parece muito bonito, aos olhos de quem vê de longe, são vistosos, aos olhos humanos. Mas esse negócio aqui, essa fruta aqui é fake, ela não tem algo mais importante. Ela não tem semente. Se eu, hoje, estou fabricando fruto, achando que é do Espírito de Deus, a gente precisa tomar muito cuidado. Porque esse fruto fabricado, ele não vai gerar vida em outras pessoas. O nosso fruto, ele precisa ser verdadeiro diante de Deus. E quando a gente vê esses frutos, a gente sabe que eles podem durar muito tempo. Eles são de mentira. Só que eles são incapazes de gerar outros frutos. E no processo do amadurecimento, a gente não pode apresentar ao Senhor frutos vazios. Nós não podemos apresentar ao Senhor uma cesta de frutos que não conseguem gerar outros frutos. A maior evidência, queridos, da maturidade espiritual de uma pessoa é o caráter de Cristo. Se nós não tivermos o caráter de Cristo, nós estamos falhando na nossa caminhada. E a maturidade espiritual, ela não é mostrada somente por atos espirituais. A gente confunde muito. O que a gente pode definir como atos espirituais? Por exemplo, os dons espirituais. Eu posso falar em línguas, mas a mesma língua que fala em línguas estranhas pode ser a que mente para o meu irmão. Sim ou não? Eu posso profetizar, mas ao mesmo tempo eu posso ser alguém que eu não transmita amor para o meu próximo. Então os dons espirituais dados por Deus são extremamente importantes, mas antes disso, o fruto do Espírito ele é mais importante na nossa vida. Para que quando nós gerarmos esses dons espirituais, nós tenhamos a maturidade para usar eles de acordo com o que o Senhor nos chamou para usar. Quando nós olhamos, nós somos edificados por Deus pelos nossos frutos. Essa edificação, querido, é algo que nós temos que buscar. Mateus 7,16, a Bíblia fala que nós somos conhecidos pelos nossos frutos. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uva dos espinheiros ou figo dos abrolhos?
toda árvore boa produz bons frutos e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos e nem a árvore má dar bons frutos. Pelos nossos frutos é possível identificar se nós realmente temos o caráter de Cristo na nossa vida. E é a palavra de Deus que diz isso. E quais são os propósitos, queridos, que nós podemos observar do amadurecimento e da frutificação espiritual? O primeiro delas é evidenciar o discipulado. João 15:8. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim serei meus discípulos. Para quem entende aqui um pouco da gramática portuguesa, dar muito fruto é uma condição para ser discípulo de Jesus. Se a gente perguntar aqui quem que é discípulo de Jesus, todo mundo levanta a mão. Se a gente perguntar quantos frutos você tem gerado no reino de Deus, para que o Senhor chame você de discípulo, para que realmente nós tornemos discípulos do Senhor com autoridade para poder fazer aquilo que o Senhor nos chamou. Nós, como homens naturais, nós não conseguimos gerar frutos por nós mesmos. Mas quando nós temos o caráter de Cristo dentro da nossa vida, o Espírito Santo de Deus, através da nossa vida, começa a gerar frutos e frutos e frutos. E assim a gente vai cumprir o que o Senhor quer que nós cumprimos em nossa vida. Quem não dá fruto não pode dizer que é discípulo de Jesus. Então essa noite, queridos, é noite de vocês se despertarem. O Senhor não chamou vocês para dar um fruto. E está tudo bem. O Senhor chamou vocês para dar muitos frutos. A gente precisa frutificar aonde Deus nos colocou, aonde Deus nos plantou. Fora da igreja. É o principal. Pregar para crente é muito fácil. Agora é difícil enfrentar o mundo. E se nós não tivermos com a autoridade do Espírito da nossa vida, se nós não tivermos gerando os frutos verdadeiros, a gente vai perecer. Quando nós olhamos a maturidade, quando eu alcanço o estágio de maturidade, ela está muito ligada aos frutos permanentes que nós geramos. Nós precisamos, igreja, começar a enxergar o reino de Deus como uma seara, para a gente poder semear na vida de outras pessoas, para a gente trazer a glória de Deus, que muitas das vezes nós vivemos para nós mesmos, para o outro. Foi para isso que o Senhor nos chamou. Abençoar as pessoas. Na medida que a gente vai praticando as boas obras, a gente também demonstra um caráter de Cristo. Nós fomos chamados para ser o sal da terra, a luz do mundo. A gente foi chamado para iluminar os ambientes. Eu falo isso muito com jovens, já até cansado de escutar isso. João 7,38, a Bíblia fala que nós somos uma nascente de um rio de água vida. De água viva. Se a gente entender um pouquinho de geografia aqui, a gente vai saber que a água é fundamental para gerar vida. E quando nós estamos no Espírito, essa água que corre através da nossa vida, ela também gera vida em outras pessoas. A partir do momento que a gente não está jorrando o que o Espírito Santo de Deus tem colocado na nossa vida, nós estaremos como nós não seremos um rio que não terá água corrente, a gente retém isso tudo para a gente. Sabe o que a gente vira? Uma cisterna. Jeremias 2, no capítulo 13, fala sobre isso. Ao invés de nós gerarmos vidas através do Espírito Santo de Deus, a gente acumula só para a gente aqui, ó. Aí a gente vira uma cisterna que fede, tem doença, tem bicho. Ao invés de gerar vida em outras pessoas, a gente acaba matando essas outras pessoas. E o Espírito Santo de Deus não nos chamou para isso, querido. Através disso tudo, do amadurecimento espiritual e tudo que Deus vai fazer através da vida de vocês, a gente precisa entender sempre que isso é para glorificar o nome de Jesus. Nós, como corpo de Cristo, nós temos que prosseguir sempre
nesse trabalho de glorificação do Pai. Isso só será possível através dos frutos que nós geramos. E em primeiro lugar, gente, para a gente poder amadurecer, entrando no texto, para a gente poder amadurecer e frutificar, nós precisamos estar na videira que é Jesus. Jesus, queridos, ele como homem, ele foi o último Adão, ele foi um homem criado como Adão, mas que ao contrário de Adão, ele preservou até o fim e venceu tudo. Se nós estivermos na videira, nosso paradigma precisa ser Jesus. Se nós estivermos na videira, para a gente poder manifestar os frutos e características da maturidade espiritual, nós precisamos estar usando Jesus como paradigma. Não tem como nós darmos frutos se nós não estivermos na videira. A gente precisa ser uma nova criatura. Jesus, queridos, ele é o alvo que nós precisamos alcançar. Jesus é o parâmetro que nós precisamos alcançar. O aperfeiçoamento da vida cristã dá por intermédio da frutificação. Então não tem outro exemplo para nós seguirmos que não seja Jesus. Tem muitas pessoas querendo gerar frutos, mas não querem estar ligados na videira. Os frutos sem estar na videira são totalmente vazios, sem sabor. Tem muita gente colhendo esses frutos de forma prematura. Quem lembra dos avós nossos aí que tinha pé de mamão e banana em casa? O que eles faziam? Para poder amadurecer mais rápido, eles arrancavam o mamão, a banana do pé, enrolava no jornal, deixava 2 dias ali, menino, o trem estava verde, no outro dia estava maravilhoso. Já estava maduro. Agora, há um problema nisso. Porque esse amadurecimento, ele está acontecendo de uma forma artificial. Ele não é um amadurecimento direto da árvore. Ele não está recebendo os nutrientes necessários para ter toda a composição do amadurecimento. Agora, não sei se vocês lembram, na mesma velocidade que essas frutas amadureciam, elas também apodreciam. Se você também não comesse, no next day, você já também não comia mais. Então esse é o perigo. E muitas vezes a gente também, meu avô também fazia isso, meu avô tá aí, colhia frutas do pé com medo de bicho comer. Então a gente pega lá, vamos guardar lá dentro e vamos esperar amadurecer. Mas só que quando a gente está fazendo isso, levando para o âmbito espiritual, nós estamos virando as costas para quem? O nosso pai, João 15:1, ele é o nosso agricultor. E o que o agricultor faz? Ele cuida. Então quando eu quero gerar frutos de acordo, fora da videira, e sem evidenciar e preservar a presença de Deus, queridos, não tem nada bom. Vai dar errado. Nosso fruto vai ser amadurecido de forma incompleta, ou pode até amadurecer, mas vai ser defeituoso. Nosso fruto não vai ter tudo o que precisa, todos os nutrientes que precisa para poder alimentar as pessoas de forma correta. Jesus, queridos, ele é um modelo imutável. Ele é a videira verdadeira. A gente precisa hoje tomar uma decisão e deixar a natureza divina se expressar na gente. Efésios 3:19, o conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Quanto mais Ele habita no nosso coração, queridos, pela fé, mais tomados nós ficamos de toda a plenitude de Deus. Nós devemos demonstrar o caráter de Cristo por onde nós passarmos.
E o Senhor nos chamou para ter uma vida semelhante com Ele. Dele, amor, humildade, obediência, mansidão. Efésios 4, 1 ao 3 diz assim: rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andais como é digno da vocação com que foste chamados, com toda a humildade e mansidão, com longa amenidade, suportando uns aos outros em amor. Portanto, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. A videira, queridos, não tem só você. Essa é a parte mais difícil. Que o diabo hoje tem tentado fazer nas igrejas e é muito latente. Se nós não vigiarmos, a gente acaba caindo. É tirar a gente de onde Deus quer que nós estejamos. Fazer isso. Separar a unidade. Separar o corpo de Cristo. E nós precisamos vigiar. Porque o Espírito Santo, Ele quer fazer nas nossas vidas como igreja. O Espírito Santo não quer fazer de forma individual. Porque o que a pastora acabou de viver não é para edificação própria dela. Porque através da vida dela eu também fui edificado. Porque eles estão vivendo milagres que o Senhor já prometeu há muito tempo. E se é possível com ela, a gente como igreja consegue viver. Por muito tempo a gente pode pensar que a gente não é capaz, porque eu por muito tempo pensei, talvez, não sei, Deus quer me usar, tá, mas quando? Quando eu tiver meus 50 anos. E quando a gente escolhe viver pelo Espírito, queridos, a gente está cumprindo o segundo ponto. Porque Deus nos chama para que a gente seja frutífero. No reino de Deus, nós precisamos ser frutíferos. João 14, 12, na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço. E as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Uma evidência de maturidade cristã é o ministério de Jesus. Realizado por nós, através do Espírito Santo. A gente precisa, queridos, sem dúvida, quando Jesus falou isso, Ele falou para nós humanos, como eu disse anteriormente, não humanos naturais. Ele falou para a gente quando a gente começar a viver pelo Espírito. Porque Ele fala isso e depois envia o Espírito. Ele falou, não vou simplesmente falar isso para vocês e vocês se viram, não. Ele mandou quem? O nosso ajudador, o Espírito Santo de Deus. Nós precisamos preservar a presença do Espírito. Porque quando Ele fala, quando o Senhor fala isso, maiores obras nós faremos. Ele está referindo aqui, não só curas, vamos levantar morto, curar cego, não. Ele está falando um negócio que o crente não faz, pregar o Evangelho. As obras maiores aqui, queridos, é a salvação. É muito maior salvar almas do que curar corpos físicos. O corpo físico a gente cura para essa vida terrestre. Agora, quanta gente salva almas, queridos, aí é o fruto permanente. Está salvando para a eternidade. E como que a gente vai chegar no céu? Quantas almas a gente tem impactado hoje? Quantos frutos, quantas obras? Não, mas eu já sirvo na igreja. Não, a gente está falando de algo mais profundo. Salvação. A gente está falando de um processo mais demorado. Porque muitas vezes a salvação na vida de uma pessoa não é de um dia para o outro. Mas muitas vezes a gente não tem a paciência necessária para poder seguir a jornada com aquela pessoa. E a gente acha que aquela pessoa, a obrigação dela é buscar Jesus, mas muitas das vezes o Senhor tem derramado na tua vida porções dele, fazendo vocês frutos maduros, é para poder gerar semente na vida do outro. Não é para vocês guardarem numa cesta. Quem lembra da Carmen Miranda? Não é.
Não é. Não é para ser de enfeite, queridos. A fruta, a essência dela, ela foi feita para consumir. E os nossos frutos precisam ser jogados, a semente na vida de outras pessoas, para que elas consumam aquilo que o Senhor já derramou na nossa. Em terceiro lugar, para a gente alcançar a maturidade espiritual. A maturidade espiritual, a gente precisa ser transformado. Gente, não dá para gerar frutos vivendo como se não existisse Jesus, não existisse uma Bíblia que nos rege. Se a gente não for transformado pelo Espírito Santo, a gente não vai conseguir fazer o que o Senhor nos chamou para fazer. O fruto do Espírito, ele não é um resultado só de uma reforma, ou de uma deformação, nem de uma formação. O fruto do Espírito, a maturidade espiritual, ela é um produto de uma transformação, de um novo nascimento. Nascimento na água, nascimento no Espírito. E muitas vezes a gente se acha incapaz disso. Às vezes a gente olha para certas pessoas e fala, gente, talvez eu acho que eu nunca vou chegar nesse nível de maturidade espiritual que essa pessoa tem. Está errado, queridos. Muitas vezes a gente é muito fraco. A gente enxerga só nossas fraquezas, mas ao invés de nós enxergarmos a nossa fraqueza para se tornar com o caráter de Cristo, nós precisamos enxergar a graça na fraqueza. Precisamos enxergar a graça de Deus na nossa fraqueza. 2 Coríntios 12, 9. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Em muitas ocasiões da nossa vida, a gente pensa que a gente não vai conseguir alcançar a maturidade espiritual. Só que existe uma questão, né? A Bíblia diz que quando a gente está fraco, que a gente está forte. Quando a gente está forte, é que a gente está fraco. Quando a gente está fraco, queridos, a gente tem a tendência de estar mais perto de Jesus. Quando nós estamos fortes, apoiados sobre a nossa própria força, a nossa tendência é achar que não precisamos de ninguém. E a gente consegue encontrar essa graça na fraqueza na vida de Paulo. Todo mundo aqui já conhece o espinho da carne. Paulo estava fraco. A fraqueza de Paulo, a gente não sabe o que é o espinho na carne, enfim, tem várias teologias para isso, mas era algo que ele diz que é como se Satanás enviasse alguém para esbofeteá-lo, causar dor, seja emocional. Ei, você pode aplicar isso na tua vida. E quando Paulo ora por 3 vezes, o Senhor responde ele. Só que a resposta de Deus para Paulo talvez não tenha sido para muitos de nós a mais favorável. Paulo, é o seguinte: esse sofrimento, a Bíblia fala que levou a Paulo à oração. Então Paulo teve que buscar o Senhor. E Paulo queria pregar com o quê? Com intrepidez, com autoridade. Então, se o desejo dele era esse, convém para Deus que ele permanecesse numa posição de fraqueza, para que a glória de Deus fosse manifestada. Queridos, o sofrimento, ele nos mantém de joelhos diante de Deus. Sabe para quê? Para a gente poder caminhar no meio dos homens. Porque se não for assim, queridos, com as nossas próprias forças nós não vamos conseguir. E melhor, porque Deus poderia extinguir, obviamente, aquilo. Mas o mais interessante é que nós cristãos temos que aprender a enxergar essa graça. Então, melhor do que os nossos sofrimentos serem extintos, é receber mais graça para poder suportar eles. Porque realmente os nossos sofrimentos podem ser extintos, o Senhor pode acabar com eles, mas se a gente tem uma certeza, no mundo tereis aflição. Então, se no mundo a gente tem aflição, o sofrimento ele vai ser, a gente é cristão. Se você não está sofrendo, não está sendo perseguido, está errado.
Então vamos sofrer pelo amor de Jesus. E quando a graça de Deus ela transborda, Ele dá mais graça, queridos. A gente tem força suficiente para poder chegar até onde o Senhor quer que nós cheguemos. Então a gente tem que começar a entender e muitas das vezes respeitar a decisão de Deus na vida de vocês. Porque talvez é nesse sofrimento que a gente está passando aí que Deus quer revelar algo poderoso. Ele quer te encher ainda mais de graça, de intrepidez. E para que você enxergue que você depende do Espírito Santo de Deus. Muitas das vezes, quando a gente vê que talvez nós estamos fracos e a gente não consegue chegar nessa maturidade, a gente precisa ter a convicção e não dúvidas e culpa. Porque muitas das vezes isso nos paralisa. A verdade é essa. A gente se sente muito culpado, a gente se sente com muitas dúvidas. Então, à medida que a gente vai adquirindo uma autoridade espiritual, gente, uma maturidade espiritual, a gente percebe que os desafios dobram. A tendência a desistir é muito maior do que se você não fizesse nada. O que a gente precisa ver é que quando Deus nos chama a viver isso, Ele promete que vai nos ajudar. Você não está sozinho. Você tem a unidade do corpo de Cristo. Você tem o Espírito Santo de Deus que consegue te liderar nesses momentos de dúvidas e de falta de convicção daquilo que o Senhor chamou para vocês serem. E a gente vê isso lá em Hebreus, 1 Timóteo 4, 13 e 15, quando Paulo encoraja Timóteo. Paulo fala assim: persiste em ler, exortar e ensinar, até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas, ocupe-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Aqui Paulo encoraja Timóteo. E eu encorajo vocês essa noite a se entregar de forma completa, a se entregar de forma séria ao trabalho que o Senhor colocou nas mãos de vocês. Dessa forma, queridos, o fruto, o processo do amadurecimento, ele vai ser manifesto a todos. E quando a gente está no meio dessa dúvidas, a gente paralisa. Aí sabe o que a gente faz, pastor? A gente começa a querer dar frutos só na estação que a gente quer. Oh, meu Deus. Muitos de nós, gente, às vezes escolhe só dar fruto na brisa da primavera, no sol do verão, que tem praia, né? Quando tudo está favorável, a gente despreza as noites frias do outono, a gente despreza as chuvas do inverno, e a gente acaba pulando um processo de amadurecimento que Deus quer. É por isso que muito cristão vive num ciclo, repetindo, porque não aprende. Pula estação esse ano, pula ano que vem e vai jogando. E a gente não tem um despertar do Espírito. O que a gente tem que entender, vou pegar a cestinha aqui de novo, é que existem frutos, queridos, que dão o ano inteiro. Talvez a maçã, ela dá num semestre do ano, mas você tem a pera que dá no segundo semestre. Talvez o pêssego dá só 2 meses no ano, mas você tem a manga que dá mais. E a gente acaba desprezando isso. A gente quer dar os frutos mais saborosos. A gente só quer dar os frutos que todo mundo gosta. Mas a verdade é que quando nós esquecemos que o processo de crescimento
de um fruto, para ele ser completo, acredite ou não, ele tem que passar pelas 4 estações. A gente não pode desprezar, queridos, as estações que muitas das vezes nos causam dor. Porque essas estações, quando nós achamos que nós estamos distantes, é aí que a graça de Deus se manifesta, a presença de Deus se manifesta e a nossa vida é transformada de uma forma genuína. Então para de ficar repetindo, igual na escola, vamos aprender com o que o Senhor tem em cada estação da nossa vida. E se as estações que são mais agressivas quererem derrubar a gente, lembre-se que nós precisamos estar na videira. Nós não podemos estar fora da videira. Nós não podemos esquecer que o nosso agricultor, o Deus Pai, Ele está nos protegendo. Ele vai cuidar de você, Ele vai cuidar da tua vida. Não importa se balançar a árvore. Não importa. Sabe por quê? Salmos 92, do 12 ao 14, diz assim: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como cedro no Líbano, plantados na casa do Senhor. Florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes. Fruto permanente. A gente quer gerar, queridos. Eu quero gerar frutos permanentes no reino de Deus. Eu convido vocês também a buscar isso através do Espírito Santo de Deus. Para a gente poder finalizar, eu gostaria de orar com vocês nessa noite. A gente só consegue progredir e dar fruto de verdade quando nós alcançarmos a maturidade através do amadurecimento. A árvore, queridos, ela só produz fruto depois que ela cresce, alcança o crescimento e tem as condições necessárias para o tal. Todos vocês aqui foram chamados para dar fruto. Não é só pastores, não é só liderança. Todos se incluam nisso. Se hoje vocês têm gerado poucos frutos no reino do Senhor, o Senhor chama vocês hoje. Convida de novo o nosso pai agricultor para poder cuidar, para que seus frutos realmente sejam frutos que sejam plantados também, essa semente, na vida de outras pessoas. Para que o fruto que vocês aí estão florescendo, e é sempre para a glória de Deus e para benefício do próximo, seja também repassado para aqueles que precisam. Mas isso vai depender da resposta de vocês à palavra de Deus. Quanto mais rápido vocês entenderem o que o Espírito Santo de Deus precisa fazer na tua vida, você vai começar a gerar fruto mais rápido. E quando o Senhor voltar, queridos, eu quero estar com a mão cheia de fruto. Eu não quero ser esses frutos aqui, não dá nem para comer esse negócio. Eu quero gerar frutos de verdade. Eu quero gerar frutos que têm sementes. Eu quero gerar frutos que possa ser semeado na vida de outras pessoas. E essa é a oração que eu convido vocês a fazer nessa noite. Gostaria que vocês ficassem de pé. Nessa oração, queridos, peça ao Senhor para que Ele comece a despertar a árvore que vocês estão aí. Para que esses frutos que talvez estão escondidos no meio das folhas da vida saiam para fora. Porque às vezes tem muito fruto que está aí, enterrado, lá no fundão. O Espírito Santo de Deus está clamando para que a gente entregue para Ele o nosso melhor.
A gente não pode viver uma mornidão ou um esfriamento espiritual. A gente precisa cultivar isso na nossa vida. E não esperem encontrar somente isso em dias de culto de sábado, que o poder vai cair em conferência. Não é isso. O Espírito Santo de Deus está a todo momento disponível para que você viva com Ele, para que você tenha intimidade com Ele, para que você compartilhe com Ele as suas dores, que nas estações que vocês estão vivendo, que talvez não sejam favoráveis à sua vida, o Espírito Santo de Deus esteja lá. Hoje é dia de chamar a presença, queridos. Hoje é dia de, quando vocês fizerem essa oração, dia de vocês pedirem que o Espírito Santo de Deus derrame sobre vocês aquela porção que talvez vocês perderam no meio do caminho. Espírito Santo de Deus, eu quero te agradecer, Pai, pela Tua palavra. Tua palavra que nos confronta, Senhor. Tua palavra que talvez nos tire da nossa zona de conforto, Pai. Nós queremos, Espírito Santo de Deus, estar na videira, Pai. Nós queremos ter o Teu cuidado do Deus Pai como agricultor da nossa vida, Senhor. Nós queremos, Espírito Santo de Deus, que o Senhor cultive dentro de nós frutos maravilhosos, para que nós possamos transbordar mais e mais daquilo que o Senhor já nos tem nos dado, Senhor. Nós queremos fazer a diferença nessa terra, Pai. Nós queremos fazer a diferença onde nós pisarmos, nós queremos fazer a diferença aonde o Senhor nos colocou, Pai. E que nessa noite, Senhor, o Senhor quebre todo orgulho, Senhor, no nosso coração, Pai. De escolhermos apenas as estações que nós queremos para dar fruto, Senhor. Nós queremos dar frutos em todas as estações, Pai. Nós queremos, Senhor, que os nossos frutos sejam lindos, mas não sejam lindos apenas vazios, Senhor. Lindos por fora, não, Senhor. Nós queremos que esses frutos sejam enriquecidos pelos Teus nutrientes, para aquelas pessoas que foram alcançadas através da nossa vida, Senhor, sejam realmente transformadas, que eles possam sentir, Senhor, a doçura do Teu Espírito, assim como nós temos sentido, Senhor. Desperta-nos, Espírito Santo de Deus, para que nós saiamos dessas quatro paredes e cumprimos, Senhor, o Teu discipulado, Pai, que nós queremos ser o Seu discípulo, ganhando almas, Pai, e almas, Pai, e nós queremos ter os nossos cestos, as nossas mãos cheias, quando chegar a hora, Espírito Santo de Deus. Essa é a nossa oração, Pai, desperta o Teu povo, Jesus, desperta, Espírito Santo de Deus, o Teu Espírito, Senhor. Façam ele sentir, Senhor, aquele fogo, Pai, que talvez adormeceu, Senhor. Que nós possamos estar sempre com as nossas lamparinas cheias, Senhor. Para que quando o Senhor voltar, Senhor, nós não sejamos como aquelas 5 virgens imprudentes, Pai, que deixou o fogo apagar, Espírito Santo. Mas venha sobre nossa vida, Pai, para que nós possamos, Espírito Santo, florescer no Teu Espírito. Essa é a nossa oração, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.